1977, um homem que tinha perdido completamente a audição participou de um procedimento experimental na Austrália. O objetivo parecia impossível para a época: fazer alguém voltar a perceber sons através de impulsos elétricos. Muita gente dizia que aquilo nunca funcionaria, mas aquele experimento ajudou a mudar a história da medicina auditiva. Anos depois, milhões de pessoas no mundo passaram a ouvir novamente através do implante coclear. E o mais curioso é que até hoje muita gente ainda confunde implante coclear com aparelho auditivo. Só que eles são coisas completamente diferentes, porque em alguns casos, aumentar o som já não resolve mais. E é aí que entra uma tecnologia que literalmente contorna a parte lesionada do ouvido para levar informação sonora diretamente ao nervo auditivo. Então hoje eu vou te explicar o que é implante coclear, como ele funciona, quem pode fazer e por que tanta gente ainda descobre essa possibilidade tarde demais. E fica comigo até o final, porque existe um erro muito comum: achar que implante coclear é indicado apenas para quem não ouve nada. E isso não é verdade. Primeiro precisamos entender uma diferença importante. O aparelho auditivo ele amplifica o som. Já o implante coclear faz outra coisa. Ele transforma som em estímulos elétricos que estimulam diretamente o nervo auditivo. Ou seja, quando a parte interna do ouvido, chamada cóclea, está muito lesionada, simplesmente aumentar o volume pode não adiantar. E é exatamente aí que entra o implante coclear. Ele dribla a parte danificada da audição para permitir que o cérebro volte a perceber estímulos sonoros. E aqui está um dado interessante. Segundo a Organização Mundial de Saúde, centenas de milhões de pessoas convivem com perda auditiva incapacitante no mundo. E parte delas poderia se beneficiar de tecnologias auditivas avançadas, incluindo o implante coclear. Como que o implante funciona? O implante coclear possui duas partes, uma externa que capta os sons e a outra interna implantada cirurgicamente. O som é captado, processado e transformado em sinais elétricos que estimulam diretamente o nervo auditivo, ou seja, o cérebro volta a perceber informação sonora. Importante, o implante não cura a audição natural, ele cria uma forma do cérebro perceber sons. Por isso existe um período de adaptação auditiva depois da cirurgia. O cérebro precisa aprender novamente a interpretar aqueles estímulos. E eu quero saber uma coisa: você conhece alguém que precisa de um implante desse? Compartilhe esse vídeo com alguém que gostaria de saber todas essas informações que estamos falando aqui. Quem pode fazer o implante coclear? Agora vem uma das partes mais importantes. Muita gente acha que implante coclear é só para quem não escuta absolutamente nada, mas não necessariamente. O implante costuma ser indicado para pessoas com perda auditiva severa ou profunda, principalmente quando o aparelho auditivo já não oferece benefício suficiente. Ou seja, a pessoa até pode ouvir algum som, mas não consegue compreender bem a fala. E isso impacta a comunicação, trabalho, relações sociais, memória, qualidade de vida. Inclusive hoje já sabemos que tratar perda auditiva ajuda a preservar estímulo cerebral e interação social ao longo dos anos. Agora aqui existe um detalhe extremamente importante: tempo faz diferença. Quanto mais tempo o cérebro passa sem perceber estímulos auditivos adequados, mais difícil passa a ser a adaptação futura, principalmente em crianças. Por isso o diagnóstico precoce é tão importante. E aqui entra uma informação muito interessante. O Brasil possui um dos maiores programas públicos de implante coclear do mundo através do SUS. Mas muita gente nem sabe que essa possibilidade existe. E o que muita gente não espera: talvez a parte mais emocionante do implante coclear seja justamente a adaptação, porque muitas pessoas passam anos sem ouvir adequadamente. Então voltar a perceber voz, música, sons do ambiente tem um impacto emocional enorme, mas é importante alinhar expectativa. O resultado varia de pessoa para pessoa, depende do tempo de perda auditiva, da causa, da idade e da adaptação auditiva após a cirurgia. E se você gosta desse tipo de conteúdo e sem complicação, aproveita para se inscrever no canal, porque aqui eu sempre trago temas que podem literalmente mudar a forma como as pessoas entendem a própria saúde. O mais impressionante do implante coclear não é apenas a tecnologia, é perceber quantas pessoas poderiam se beneficiar dele, mas nem sabe que essa possibilidade existe. Então o implante coclear não é simplesmente um aparelho mais forte, ele é uma tecnologia criada
para casos em que a audição natural já não consegue mais processar os sons adequadamente. E talvez o principal aprendizado aqui seja esse: perda auditiva não significa automaticamente o fim da comunicação. Hoje existem tratamentos e tecnologias capazes de devolver acesso ao som, a fala e a interação social para muitas pessoas. Mas quanto antes investigar, melhores costumam ser as possibilidades. E se você quer entender os sinais que muitas pessoas ignoram antes da perda auditiva avançar, eu recomendo assistir também ao vídeo sobre os 5 sinais de perda auditiva que muita gente ignora, porque muitas vezes o ouvido dá pequenos avisos antes do problema se tornar mais sério. E tem um outro vídeo que parece não ter relação com a audição, mas tem tudo a ver com a saúde e qualidade de vida, a relação entre a apneia do sono e impotência sexual, porque o corpo funciona de forma integrada, e entender essas conexões muda completamente a forma como a gente enxerga a saúde. E até o próximo vídeo.